Primeira ação, vocês precisam ter um escritório. Sim, eles não tinham um escritório. Quantas fazendas você conhece que não tem um escritório? Escritório, lugar formal para você chegar, sentar, ter lá o arquivo dos seus documentos, fazer reunião, receber pessoas, botar um funcionário ali para ser o administrativo, para ser o controlador, o administrador. Né? Muita gente não tem. Eles também não tinham. Não tinha, porque o avô nunca teve. Né? Para que escritório? Escritório é a minha casa. Você vem aqui na minha casa e fala comigo. O escritório é a sede da fazenda. Você vai lá na sede da fazenda e fala comigo. Certo? Fazer o escritório. E é óbvio que a turma, porra, né? Sério? Achei que você ia vir aqui dar uma super sugestão, fazer um escritório. Cara, acredite, isso vai fazer diferença. Vocês vão ter que ir no escritório. Pô, mas vai ter que alugar um lugar, vai ter que fazer... Não, arruma um lugar. E aí eles tinham a casa da avó, do vô, na cidade, que poderia ser o primeiro local ali, porque a casa estava ociosa, porque a avó já havia falecido e o avô já não morava mais lá. Então eles falaram, bom, vamos usar aqui, um quartinho desse aqui vai ser, né, onde a gente vai botar um funcionário e a gente vai fazer uma sala de reunião. Fizeram uma salinha de reunião, pegaram as mesas, com o que já tinha, tá? Pegaram as mesas que tinha, as cadeiras que tinha. Então a mesa de jantar com as cadeiras que tinha é a mesa de reunião. E pegaram uma mesinha lá e uma cadeira, e isso aqui é o escritorinho que a gente vai contratar um funcionário. Então a primeira ação foi fazer um escritório e contratar um funcionário. Beleza? Então... pode parecer que é pouco, mas você vai ver que gestão começa com organização, e a primeira organização é você ter um local para organizar as coisas. Básico, né? Segundo movimento que teve que ser feito com essa turma, né? Clareza de papéis. Qual é a sua função? O que você faz aqui? Qual é o seu papel? Qual é o limite daquilo que você faz e qual é o limite dos seus irmãos? Quem começa, quem termina, quem entrega para quem cobra quem, qual é a hierarquia da empresa, para não ter aquela história de que os 3 irmãos são 3 donos e os 3 mandam em tudo. Porque as equipes, os funcionários ficam perdidos com isso. Porque um manda, o outro desmanda, e aí a turma que está ali no meio fala, bom, eu vou fazendo o que for possível para sobreviver, né? Então, a gente ajudou eles a definir. Tá? E aí como ficou definido com eles? Olha, esse grupo de fazendas aqui dessa região, um é o diretor da operação. Esse grupo de fazenda, o segundo grupo de fazenda, o outro é o diretor da operação. E o terceiro? Sobrou o quê? O escritório. Aí parecia que era até meio subvalorizado, né? Pô, fiquei com o escritório. Eu nem sei se ele teve essa reação, né? Mas assim, parecia menor, né? Pô, um cuida num grupo de fazendas, outro cuida de outro grupo de fazendas. E o cara vai ficar no escritório fazendo o quê, meu amigo? Tem que comprar boi, tem que engordar boi, tem que cuidar das coisas, como é que eu vou ficar no escritório? Mas foi assim que ficou definido. Um é o diretor administrativo, o outro é o diretor operacional 1, o outro é o diretor operacional 2. Ponto. Então isso é o básico, o princípio básico de uma governança em sociedade, é entender qual é o seu papel, com clareza, separar as atividades e as áreas de atuação, para que aqui abaixo, minha alçada, ali, sua alçada, e a gente não ter interposição disso, certo? E aí vem a terceira ação que ajudou bastante eles e transformam as pessoas em simples fazendeiros para empresários, né? Já falei, a primeira foi ter um escritório, contratar um funcionário. A segunda, dividir os papéis entre eles para ter clareza e organizar o combinado entre eles. E o terceiro, tirá-los da operação. Eu falei que eles foram alocados como diretores da empresa. Diretor não está em operação. O diretor, ele pode sim e deve conhecer a operação inteira. É lógico que ele é o professor. Quem entrar ali tem que fazer do jeito que ele quer. Mas direção é dar o rumo. Dar o rumo. Você não é o motor do carro, não. Você é a direção. Então você dá o rumo. Para você dar o rumo, é sobre estratégia de negócio. É sobre inteligência de negócios. É sobre coisas que só você pode fazer. Os seus funcionários da operação não vão poder fazer por você, porque eles estão atarefados cuidando da operação. E aí é onde a maioria do fazendeiro se perde. Fica preso na operação e nunca tem tempo para cuidar
das coisas que só ele pode cuidar. E isso muitas vezes acaba virando uma fuga de explicar maus resultados, né, baseado em não tenho tempo, eu tenho que estar aqui. Se eu não chegar aqui cedo, não for o último a sair, não tiver aqui todo dia, sábado, domingo, feriado, dia santo, a coisa não vai andar, porque tudo depende de mim. Então, se tudo depende de você, a coisa não vai andar e você não é o diretor, você é o gerente da fazenda. Então, a maioria dos fazendeiros no Brasil são gerentes de fazenda. São o dono da fazenda e são gerentes da fazenda. E eles não têm tempo de ser os diretores da própria fazenda. Pensar em estratégia, pensar em comercialização, relacionamento com o banco, questões jurídicas. A turma não tem tempo para fazer isso. Ele está tarefado na fazenda. Então esse foi o primeiro ponto. O terceiro ponto, né? O ponto da operação com eles. Vocês têm que sair da operação, tem que contratar gente qualificada e pagar bem para eles cuidarem das operações no local, então serem gerentes de fazenda. Então vocês precisam contratar gerentes de fazenda, porque não pode ser vocês os gerentes. Vocês têm que ser diretores. E a turma normalmente tem uma resistência com isso, porque fala, rapaz, você é doido, meu avô ouviu um negócio desse, que a gente vai contratar gerente, você tá doido. Nunca que ele ia aceitar isso, nunca teve gerente. Né? Contratar um cara de 10 mil reais para vir trabalhar aqui, para cuidar do quê? E você faz o quê? Né? Mas eles fizeram, seguiram essa recomendação, começaram a contratar gerentes e ficar cada vez mais na questão estratégica, no nível acima, fazer coisas que se tivessem na operação, ficariam presos. E aí, o próximo ponto disso é, uma vez que eles não estavam mais em operação ou participavam cada vez menos dessa operação, sobrou tempo para que eles estudassem e analisassem o próprio negócio. Então, função da consultoria, trazer clareza, jogar números, produzir formas de estudar o negócio baseado com o que tem. E o que não tem, a gente entender como é que a gente cria, né? Os processos internos, a questão da informação, como que chega essa informação no escritório, quem que cria essa informação, quem que recebe, o que a gente precisa tratar para ter uma informação, quais são os índices que a gente tem que estar em cima aqui para controlar. Normalmente o pecuarista quer saber só de ganho de peso. Ganho de peso e só, né? Só ganho de peso. Pesar animal para ver quanto... Isso os que fazem isso, né? A maioria nem faz isso. Só vê o quanto pagou no animal e quanto vendeu. O resto não precisa, né? Então, custo da arroba produzida, né? Rendimento de carcaça, ganho de rendimento de carcaça. Então, são várias coisas ali que a turma fica mais presa na operação, toma tempo e faz diferença, lógico que faz diferença se você melhorar esses índices, mas tem outros índices, que são os índices financeiros, econômicos e patrimoniais. Então, a inteligência da gestão das finanças, gestão financeira, inteligência financeira criada a partir dessa gestão é o definidor desse resultado. E isso só é possível porque eles saíram da operação, clareza dos papéis, tinham um escritório para dar base para que eles possam fazer essas visões. Que eles tenham essa possibilidade de analisar esses números e tomar decisões baseados em números e projeções. Então, o próximo passo dessa turma, né, entendendo esse lance financeiro, foi o clássico, tá? Porra, a gente entendeu que a gente tem X milhões em terra. De orelhada aí, as terras deles vale aí seus 500 milhões de reais. É bastante terra, numa região de terra cara. Então, vale seus 500 milhões de reais, é muito dinheiro em terra. E o que eles giravam, né? Se a gente fizer uma conta rápida ali de abate de boi, 5 mil bois, na época, 6 mil reais de média, né? Um boi gordo naquela época, a gente está falando aí de 30 milhões de reais no ano, tá? Então, eu tenho um negócio que vale 500 milhões, que fatura 30 milhões e comprar animal também gasta bastante dinheiro, né? Então, reposição, o valor vai lá em cima. Então, fatura 30. Às vezes, se fizer um negócio bem feito aí, 20% aí de margem, né? Então, gasta 20 e sobra 10. Mais ou menos isso. Sobra uns 10, sobra uns 5 milhões de lucro. Então, 5 milhões de lucro contra 500 milhões de imóvel, de valor de imóvel, de dinheiro imobilizado, é muito pouco. Se você fizer a conta,
da rentabilidade, isso dá 1%, menos de 1%. Né? Então, 1%, qualquer um vai dizer para você, cara, para o que você está fazendo, pega esse dinheiro e coloca isso na renda fixa. E não tem dor de cabeça, não tem que correr atrás de peão, comprar gado, passar raiva, frigorífico, brigar, não precisa fazer nada disso, fica quieto. Essa é a conta que normalmente a turma que não faz conta faz. Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.